Nesta aula eu vou mostrar como incluir dados em nossa aplicação ASP.NET Core com Entity Framework. Nesta aula nós vamos continuar criando no nosso controlador Test Controller o método ActionCreate, que vai apresentar o formulário onde o usuário vai preencher as informações e postar para o servidor. Então eu vou ter que definir dois métodos create. Um para apresentar o formulário, que é o get, e outro quando eu postar as informações do formulário, que vão ser passadas para o servidor preenchidas com as informações via model binding. Eu vou usar o Entity Framework e o método ActionCreatePost para verificar as informações, validar o modelo e adicionar as informações no banco de dados. Então, para poder incluir dados usando o Entity Framework Core, eu tenho 4 métodos novos, né? 2 métodos add e 2 métodos addRange, que são duas sobrecargas. A forma mais usual é usar a versão genérica. O método add ele vai incluir o objeto passado como parâmetro, e o método addRange ele é usado para adicionar vários objetos ao banco de dados em uma chamada de método. Tá? Que eu passo um objeto, aqui eu passo vários objetos. A forma mais usual é utilizar o método add do DB7, né, para adicionar uma nova instância, no nosso caso da entidade aluno. Dessa forma, eu dou o contexto add, passo a instância, no caso aqui eu estou definindo algumas informações para aluno, e depois eu tenho que dar o método saveChange. Aqui, o método add vai adicionar a nova instância de aluno ao contexto. E o método saveChanges, ele vai persistir as informações no banco de dados. Então, quando você usar o Entity Framework, para realizar a persistência das informações, você sempre tem que utilizar o método saveChanges. Então, na nossa aplicação, nós vamos fazer o seguinte: vamos criar um método ActionCreateGet para apresentar o formulário. Tá? Depois criar um método ActionCreate, que vai tratar o post para informar os dados do novo aluno e enviar o post, né, ao servidor. No método ActionCreate, como ele é um post, eu vou definir o atributo bind, né, para restringir os campos que eu quero que sejam preenchidos. Vou definir o atributo validate anti-forgery token, porque eu estou usando um post, eu posso sofrer um ataque cross-site. Depois eu vou verificar o estado do model, se ele é válido, se as informações estão de acordo com o meu modelo de domínio, lá definido usando data annotations. Aí eu vou adicionar a instância do aluno recebida ao contexto usando o método add, incluindo a instância do aluno ao contexto. Depois eu vou persistir as informações e redirecionar a viewIndex. Então vamos lá, eu vou abrir aqui a nossa aplicação, nosso controlador teste controle, e parei aqui no método index criado na última aula. Então eu vou definir agora o método create. Tá? Então, vamos lá. Eu vou definir aqui public, e eu não estou tratando com os métodos... eu estou tratando com os métodos sem usar o async, para você perceber a diferença. Então eu vou criar um create, esse aqui vai ser o get, né? E esse aqui vai me retornar apenas uma view. Tá? Então esse aqui seria o get. Então eu vou vou incluir a view aqui para ele apresentar. Vou dar um add view, vou selecionar a view, o nome create. Vou dar um
create aqui, vou usar o model class aluno e o data, a classe do data context, ó, é aluno context, tá? Vou usar uma página de layout, referenciar os scripts e vou dar um add. Então ele vai criar para mim a view create, que vai ser uma view tipada com base no tipo aluno e vai usar o meu contexto. Tá? Você percebeu que ele solicitou a informação do contexto para poder gerar a view. Então tá aqui, ó, ele criou, vamos recolher aqui na pasta teste a view create, ó. Então vamos verificar aqui. Então na view, ó, ele usou a diretiva model para indicar o modelo tratado nessa view, e aqui ele está usando os recursos da tag helper, está criando o formulário com o método actionCreate, e aqui ele vai tratar o post. Tá? Para cada grupo de labels e de input text, ele está usando a tag helper, tá? E aqui esse class form group é do Bootstrap. Né? Está usando o validation, né? E no final ele vai submeter. Esse class aqui é um botão do Bootstrap. Vamos definir aqui, ó, criar aluno. Vamos colocar aqui novo aluno. Criar novo aluno. Eu só estou fazendo a tradução de um texto aqui na view gerada. Estou dando um build aqui para ver se tem algum erro. Não tem? Tudo ok. Então, ó, eu vou executar para você ver o método actionCreate, né, do get em ação. Né? Abriu esse aqui. Então ele vai renderizar. Deixa eu fechar esse aqui. Tá aqui. Então quando eu clicar em criar aluno, ele vai me apresentar o formulário. Tá? E quando eu preencher as informações, note que se eu tentar criar um aluno não informando nada, ele tem já a validação, né? Usando como base lá o data annotations. Muito bem, agora eu vou definir o método create post. Então eu vou subir um pouco esse código aqui. Public e action result create. Ele vai receber um aluno, né? E aqui eu vou dar o bind, né? Para mim restringir e aceitar somente os campos que eu defini aqui no bind. Então eu vou precisar do ID, do nome, do sexo, do e-mail e do nascimento. Esse método aqui é o HTTP post, e eu vou usar aqui, né, o validate anti-forgetting token, porque é o método post. Deixa eu recolher aqui. Então com o bind nós já vimos, né? Eu só vou aceitar que essas propriedades do meu módulo sejam preenchidas. Qualquer outra coisa que for injetada aqui vai ser recusada. Então aqui o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que verificar se o meu model state, né, ele é válido. Se houver qualquer erro, ele vai ser inválido. Né? Então eu não vou aceitar um post de informações inválidas. Aí eu vou usar o meu contexto, vou usar o método add
e vou incluir a instância do objeto aluno que eu estou recebendo no contexto. Tá? Tudo isso está sendo feito até o momento a nível de memória. Para me persistir as informações, eu vou dar um Save Changes, tá? Que vai salvar todas as alterações no contexto no banco de dados. Então aqui ele vai persistir. Feito isso, eu vou dar um Return Redirect to. Vou redirecionar para Action Key. E aqui eu vou usar um Redirect to Action. E aqui eu vou usar um recurso do C# 6, que é o NameMoth, né? E vou passar aqui o nome da view index do controlador home. Então eu estou redirecionando para essa view. O NameMoth aqui, isso seria equivalente a isso aqui, ó. Tá? Só que o que acontece aqui? Se eu alterar o nome da view index, algum dia eu precisar alterar, usando aqui no código, isso aqui não vai ser alterado. Agora, se eu usar o NameOf, né? E eu alterar aqui pressionando um F2, né, ele vai permitir que eu altere, né, e vai localizar e fazer alteração aqui também. Bom, se nada disso for verdade, eu dou um retorno view, vou retornar para view, passando as informações do aluno. Então, esse aqui é o método Action Create, tá? Vai tratar o post. Aqui eu estou usando o Validate Anti-Forgery Token para evitar os ataques cross-site. E estou usando o bind aqui do model bind para restringir o preenchimento das informações do meu model a essas que eu passei aqui. Estou verificando se o model é válido, estou adicionando a instância do aluno recebida com as informações no contexto e depois estou salvando no banco de dados. Então, a nível de Entity Framework, esses são os dois comandos que você vai usar sempre que você for querer inserir informações, no caso de um único objeto, né? Então, feito isso, nós já podemos testar. Vou executar e agora eu já posso postar o formulário, né? Ele vai iniciar uma nova instância, vou fechar essa aqui. Então tá aqui, ó. Vou clicar em criar aluno. Nome eu vou colocar aqui teste, sexo masculino, e-mail João teste, nascimento eu vou colocar 1/1/11 e eu vou clicar criar aluno. Olha aqui, ó. Então está funcionando o meu método Action Create usando o Entity Framework para incluir informações no banco de dados. Então na próxima aula nós vamos ver a edição das informações usando o Entity Framework. Até lá!